bem? Sou Moraes, professor de Física, e nós estamos dando continuidade à ótica geométrica no estudo de espelhos esféricos. Nós chamamos de espelhos esféricos porque ele foi tirado de uma esfera. Não é um círculo, não é no plano, é uma esfera. Legal? Por falar nisso, deixa eu colocar a esfera aqui para você ver. Show? Bom, a esfera tem alguns elementos geométricos que nós conhecemos, ou de repente devemos conhecer. Então, se você pegar essa esfera e cortá-la ao meio, o plano que divide essa esfera em duas partes iguais vai ganhar o nome de eixo principal. Legal? O pontinho onde o eixo principal tocar a esfera, nós vamos batizá-lo de vértice. Legal? No centro da esfera, exatamente no centro dela, nós vamos chamá-lo de centro de curvatura. E qualquer distância do centro de curvatura até as bordas da esfera tem a medida que a gente chama de raio, raio de curvatura. Tranquilinho? Sim? Agora você vai imaginar o seguinte, toda esfera você pode imaginar que é uma laranja, e você vai pegar uma faca bem afiada e vai tirar a tampinha dessa laranja. Apesar de ser esférica, quanto mais fina for a fatia, mais plana será essa superfície. Então, esse pedacinho do meu hemisfério que eu cortei, eu vou colocar aqui do ladinho e eu vou chamá-lo de calota. Então, essa fatia que eu tirei da minha esfera, eu chamei de calota e eu vou colocar aqui no cantinho. Como essa calota veio de uma esfera, essa calota leva consigo os elementos da esfera, ou seja, leva o eixo principal junto, leva o vértice, leva o centro de curvatura e também vai levar quem mesmo? O raio. Uma vez que você já tem essa fatia em mãos, você vai decidir se você vai espelhar internamente ou se você vai espelhá-la externamente. Dependendo da região onde você vai espelhar a superfície, ou seja, você vai criar a sua superfície refletora, você vai ter um tipo de espelho que a gente vai chamar de côncavo, quando você tiver espelhado a parte interna, ou convexo, quando você estiver espelhando a superfície externa. A ideia desse espelhamento é onde você quer que o raio luminoso incida. Se eu quero incidir sobre essa superfície interna, eu espelho essa superfície e tenho espelho côncavo. Se você quer que a superfície espelhada seja essa, porque o raio luminoso vai incidir aqui, você vai ter um espelho que a gente vai chamar de convexo. Bom, agora que você já sabe qual o nome que você vai dar ao espelho esférico e o porquê de côncavo e convexo em função da superfície espelhada, é bom que você também relembre algumas representações do espelho. Uma representação que é para o espelho plano e que também é para o espelho esférico é aquela presença da aspinha, né? Aquele achurado que indica a parte interna do espelho, onde é o mundo virtual e onde lá só é representado por prolongamento. Então, o espelho côncavo pode ser representado desta maneira, com essa curva indicando a parte de dentro com a aspinha, ou essa parte plana, mas que também indica a superfície interna e externa. Você nota que ele representou praticamente plano. A única coisa que mudou foi a boquinha dele, né, voltado para o lado de fora, com a aspinha para o lado de dentro. Você nota que ele utilizou essa representação plana porque ele tirou uma fatia muito fina da superfície esférica. Tão fina que ele admitiu que a superfície é praticamente plana. Vamos à representação agora do espelho convexo. Ele também pode ser representado com a superfície curva ou com a superfície plana. De novo, a diferença entre os dois que você tem é a presença da aspinha, indicando para você a parte virtual, onde lá dentro você só pode representar as coisas com prolongamento. Nós vamos ver agora o que a gente chama de raios particulares. Para que serve raio particular? Para que serve? Para que serve? Com os raios particulares vai ser possível você produzir, você representar, você identificar, você prever a imagem produzida por espelhos esféricos. Intuitivamente, no dia a dia, a gente já tem mais ou menos uma noção do que um espelho esférico pode dar para você de imagem, porque você está cercado de espelhos esféricos. Eles são utilizados como espelhos de segurança, espelhos odontológicos ou até mesmo espelhinho de maquiagem. Então, o que eu vou fazer? Antes da gente falar a respeito dos raios particulares,
e da formação de imagem, eu vou te dar o exemplo de dois espelhos aqui no cantinho, onde, né, tem representação de uma pessoa e a sua respectiva imagem. Note que quando a superfície é convexa, ele aproxima os raios luminosos num prolongamento dentro do espelho, produzindo uma imagem menor que o objeto. Mas você vai notar que essa imagem desse tipo de espelho, que é o convexo, ele não amplia a imagem, mas ele amplia o campo visual. É o espelho que a gente encontra em lojas de departamentos, em bancos e até de vez em quando até na rua. Né? Uma rua que não foi bem projetada, a quininha dela, é colocado o espelho de segurança para você poder ver o carro que de repente está vindo num ponto que você não consegue enxergar. O espelho retrovisor que você tem direito do automóvel, ele basicamente é um espelho convexo. E por que você tem um espelho convexo lá? Para que você que está aqui no lado esquerdo dirigindo, ganhe no campo visual e consiga ver melhor a traseira do seu carro. E aí as coisas começam a fazer um grande sentido para você. Quando você vê veículos longos nas laterais, no retrovisor, ele inclusive coloca uma bolinha de um espelho. Aquele espelho é um espelho convexo. Ele não amplia a altura da imagem, mas ele consegue ampliar o campo visual. Então, a gente já consegue ver por essa figura a grande característica do espelho convexo. Por um acaso, eu tenho um espelho convexo e você já pode ver, inclusive, até pelo reflexo da filmagem. Olha lá. Você consegue me ver e com um detalhe importante. Apesar de ele estar de frente para você e na tela do seu computador, do seu notebook, do seu celular, você só me vê. Mas com a presença do espelho, você consegue até ver os fios pendurados aqui no cantinho, consegue ver um pano lá no fundo, consegue ver um bando de livro. Ou seja, ele não aumenta a altura da imagem em relação ao objeto, mas ele consegue ampliar o campo visual. Nesse desenho ainda você vê a presença do espelho côncavo. Então, é um espelho côncavo que ele está se olhando, e aí, nesse momento, quando você vê o espelho côncavo, ele faz essa abertura, né? Ele está aberto em relação ao seu objeto, e você nota que quando ele está aberto, os raios luminosos, ou melhor, seus prolongamentos dentro do espelho, ampliam a imagem. E exatamente esse é o espelho que as meninas utilizam, que o pessoal utiliza para maquiagem, ou o dentista utiliza para colocar no seu dente, na sua boca. Ele coloca o espelhinho na sua boca e quando ele observa o dente, ele tem uma imagem ampliada do seu dente. Aquilo é um espelho côncavo. Então, qual o grande objetivo agora desse item? É que a partir de determinados raios particulares, você consiga produzir uma imagem e você consiga identificar qual a natureza da imagem e, consequentemente, onde você pode utilizar os seus espelhos, seja ele côncavo, seja ele convexo. Bom, então vamos lá. Repetindo, então, a ideia. Nós estamos fazendo a demonstração, mas você não precisa demonstrar. Você tem que saber dessa propriedade. Qual a propriedade mesmo? Que todo raio que incide na direção do centro de curvatura reflete-se sobre si mesmo. E para isso, em primeiro lugar, eu estou representando um espelho côncavo. Então, olha, a superfície refletora está aqui, a parte de dentro do espelho está aqui. Olha as pinhas indicando que aqui é o mundo virtual e aqui dentro é o mundo real. Isso é importante. Legal? Então, aqui está para o seu espelho côncavo. A gente não pode esquecer que isso não deixou de ser uma esfera. E eu vou traçar uma reta aqui desse pontinho, que a gente chama de centro de curvatura. Note que ele continua trazendo os elementos da esfera, que é o eixo principal. O pontinho onde ele tocar o espelho lá, a gente chama de vértice. E eu vou traçar uma reta do centro de curvatura até tocar a esfera. Essa distância do centro de curvatura até a esfera, você sabe que é o raio. Isso é importante. E aí, o que eu vou pedir para você? Que você imagine onde ele tocou, que eu vou traçar uma reta tangente a essa superfície. Se você traçou uma reta tangente à superfície esférica e ela está no centro de curvatura, e inclusive essa distância daqui até a esfera é o raio, você já sabe que o ângulo formado aqui é de 90 graus. Ou seja, toda reta que você traçar do centro de curvatura até a esfera, até onde tocar a esfera, ela vai estar formando 90 graus com a superfície refletora. Então quer dizer o seguinte, que essa reta está fazendo o papel de quem mesmo? Da normal.
Porque nós sabemos que essa reta imaginária que forma 90 graus com a superfície refletora chama normal. E qual foi a informação que nós tivemos? Que se por um acaso o raio incidente incidir exatamente sobre a normal, o ângulo de incidência vale zero. Pelas leis da reflexão, o raio refletido também tem que ter um ângulo de incidência igual ao de reflexão. Então, de reflexão também vai ser igual a zero. Então, quer dizer que ele incide e reflete sobre o centro de curvatura, que é exatamente o que a gente chama de um raio particular. Então, todo raio luminoso que incide sobre o centro de curvatura reflete sobre si mesmo, passando sobre o centro de curvatura. Você presta bem atenção que o centro de curvatura está do lado de fora do espelho. Ele está no mundo real. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para o espelho convexo? Continuando ainda com esse raio luminoso que incide na direção do centro de curvatura. Agora nós estamos trabalhando com o espelho convexo. Fique atento à representação da parte de dentro e do lado de fora do seu espelho. Então, a luz está incidindo desse lado, ou seja, aqui é o mundo real e aqui é o mundo virtual. Olha a aspinha dele, indicando que a superfície é convexa e tudo que é real está aqui, tudo que é virtual está lá dentro. Então, você já está verificando que o centro de curvatura agora está do lado do mundo virtual. Olha lá. Então, aqui é a superfície esférica e o centro de curvatura está dentro do espelho. Então, só para reforçar, olha a sua superfície convexa aqui, olha a superfície esférica todinha aqui do lado de fora e o centro de curvatura está aqui dentro. Então, a gente já vai verificar que o centro de curvatura de um espelho que é côncavo é real e o centro de curvatura de um espelho convexo vai ser virtual. Isso é importante? Com certeza. A gente já verificou, você de repente vai verificar no estudo de lentes, que dizer que se ele é real ou virtual influencia diretamente na receita do seu óculos, né? Tudo que é real vai receber sinal positivo, tudo que é virtual em termos de distância vai receber sinal negativo. Então, quando você olha uma receita de óculos, o positivo e o negativo identificam o tipo de lente que você vai trabalhar. A mesma ideia vai se aplicar aos espelhos esféricos. Sinal positivo e negativo indica para você qual tipo de espelho que você está utilizando, se ele é côncavo ou se ele é convexo. Então, vamos lá? Para isso, eu vou imaginar que eu tenho uma fonte luminosa no mundo real e eu vou representá-la aqui fora. Então, vamos lá. Está aqui a minha fonte. E a minha fonte vai incidir um raio luminoso na direção do centro de curvatura. Incidiu. E olha o que eu vou fazer. À medida que ele incide sobre o centro de curvatura, você já sabe que essa reta vai formar aqui 90 graus. E o raio luminoso vai incidir com ângulo zero e vai ser refletido também com ângulo zero. O que significa dizer? Bom, que às vezes a reflexão estão valendo, mas com um detalhe ainda mais importante, que é o seguinte. Como o raio luminoso não consegue furar o espelho para tocar o centro de curvatura, o que vai passar então no centro de curvatura é o que a gente chama de prolongamento. Então aqui dentro você tem prolongamento, o que era de se esperar, porque a gente representa a trajetória que a luz deveria seguir dentro do espelho através de prolongamento, indicando que o que está aqui dentro é virtual. Então, em termos práticos para a gente em dia de exercício, você fez uma conta, achei o centro de curvatura positivo, é porque o raio luminoso passa nele. O único raio luminoso que passa pelo centro de curvatura é para o seu espelho côncavo. Se você fez uma conta, ou numa múltipla escolha, identificou que o centro de curvatura é negativo, então quer dizer que o espelho não é côncavo, ele é o que mesmo? Convexo. Por que ele é convexo? Porque vale a lei da reflexão. Se ele incide sobre o centro de curvatura, ele é refletido pelo centro de curvatura. Mas como ele não consegue passar dentro do espelho, o que vai passar lá dentro é prolongamento. Tudo que é prolongamento é virtual e tudo que é virtual vai receber sinal negativo.